Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Então, passando agora para já clássica, primeira sessão de recados, eu queria chamar a atenção de você, cronista. Hoje se encerram as inscrições, hoje, 31 de agosto, se encerram as inscrições para a primeira chamada de crônicas Acontece nos Livros, Coletivo Crônica do Dia e Editora Cinete. Você, cronista, não pode deixar de participar. Vai lá e se inscreva, tudo gratuito. A inscrição gratuita e os selecionados serão publicados de forma gratuita também. Está chegando o lançamento da antologia do Coletivo Crônica do Dia, que vai acontecer no dia 10 de setembro, aqui no Bar Canto Madalena, na Vila Madalena, em São Paulo. Esse evento vai contar com a presença de vários cronistas que fazem parte desse coletivo. É uma oportunidade única de você ir lá e nos conhecer pessoalmente. Eu vou deixar aí na descrição, como sempre, o local e a data do evento para que você possa, se possível, para que você vá lá nos prestigiar. Por fim, está em pré-venda o livro da primeira chamada de contos Acontece nos Livros Ofícios Terrestres Edições. Hoje, dia 31 de agosto, é o último dia para você comprar com desconto. Não deixe de prestigiar os autores que foram selecionados nessa chamada. Todo o processo foi gratuito para o autor, desde a taxa de inscrição até a publicação. Então, nós dependemos, o canal Acontece nos Livros e a Ofícios Terrestres, nós que bancamos a edição, nós dependemos das vendas dessa antologia para que ocorra uma segunda, uma terceira, quarta chamadas. Eu sei que não está fácil para ninguém, a crise está aí, mas se você puder, colabore comprando um exemplar, Como eu disse, somente com esse suporte de vocês é que será possível dar prosseguimento a esse projeto tão bacana e a essa parceria entre o canal Acontece nos Livros e a Ofícios Terrestres Edições, Há também outras formas de apoiar esse nosso trabalho. Uma delas é se inscrevendo em nosso canal e outra é nos seguindo nas redes sociais. Antes, agora, vamos partir para a segunda parte do vídeo, Antes de falar sobre o livro clássico de hoje, eu quero recomendar aqui este livro de contos do escritor Flávio Viegas Amoreira, que foi meu companheiro de geração 00. Nós fomos publicados juntos na antologia 00. Apesar de Você, eu conto, que foi publicado em 2022 pela Cotter Editorial. O Flávio Viegas classifica os textos como contos transmodernos. A Cida Moreira, aqui na orelha, classifica como mini-contos internéticos, mas independente de qualquer classificação, eu quero dizer que esse é um ótimo livro. A começar, pela muito bem sucedida ousadia de subverter a linguagem e a própria gramática, Em muitos contos não há nenhum tipo de pontuação, nem ali o famoso ponto final, E isso funciona muito bem nas histórias que o Flávio Viegas Amoreira quer contar, Ele consegue algo extremamente difícil, que é impor um ritmo à narrativa que não depende da pontuação. O leitor, ele é obrigado a fazer a própria leitura e a própria pontuação. Os textos são carregados de metáforas, de ironias, de citações da cultura em geral, inclusive da cultura pop. As histórias falam sobre homossexualidade, falam sobre amizades, repressão, amores, solidão, relacionamentos, de maneira geral, temas que a literatura brasileira contemporânea tem deixado um pouco de lado nos últimos tempos, mas que são, nós sabemos, extremamente importantes também. Flávio Viegas Amoreira
e consegue fazer um passeio pelo cinema clássico, pelo cinema alternativo, pelo cinema comercial também. Faz uma turnê afetiva pela cidade de São Paulo, uma turnê muito rica por lugares de São Paulo. Tudo para falar da vida, das dores, das alegrias e do cotidiano, sempre, sempre repleto de surpresas. Vale muito a pena conhecer a obra de Flávio Viegas Amoreiras e, em particular, este belo livro aqui, Apesar de Você, Eu Conto. Bom, daqui a pouco, né, eu vou falar de Clarice Lispector, então já que eu vou falar de Clarice, eu quero citar a existência dessa obra aqui organizada por Hugo Almeida, Feliz Aniversário Clarice, que conta com contos de diversos escritores do Brasil, celebrando os 100 anos de aniversário de nascimento de Clarice Lispector, que se deu em 2020. Foi publicado então pela Editora Autêntica em 2020 e foi incluído recentemente no PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o programa mais importante para fomento à leitura no Brasil. É merecido, muito merecido, é um baita livro, né? Como eu disse, esse livro foi organizado pelo escritor Hugo Almeida e reúne alguns contos inspirados no livro de Clarice, Laços de Família, né? Eu devo comentar em breve esse livro da Clarice também, Laços de Família, eu devo comentar aqui em breve. Então, cada escritor convidado, né, se inspirou em um conto deste belo livro de Clarice Lispector, Laços de Família, e escreveu um conto, né, uma ficção inspirada nesta outra ficção de Clarice. Aliás, no final do livro, há uma parte intitulada Gênese do Conto, que é muito interessante. Ali os autores relatam como foi o processo criativo, né? Como foi que se deu esse diálogo com os contos de Clarice Lispector, as dificuldades que enfrentaram, né? Muito interessante. Eu destaco nessa antologia os contos de Ana Cecília Carvalho, do próprio Hugo Almeida, um conto belíssimo, do Jadson Barros Neves, da Marília Arnaud, do escritor Ronaldo Caggiano e também da Estela Mares Rezende. Para mim, são contos que me tocaram profundamente, então vale a pena a leitura desta obra aqui. Continuando, então, a série de clássicos da literatura brasileira, hoje eu falo de um livro que talvez não seja considerado assim tão clássico, né? Mas eu considero, que se chama A Via Crucis do Corpo, de Clarice Lispector. A Via Crucis do Corpo. Este é o título do livro de Clarice Lispector. É editado aqui inicialmente pela Arte Nova em 1974. Essa daqui é a primeira edição da obra, então, e está autografada para o jornalista Torriere Guimarães, da Folha de São Paulo. Está autografado no dia 16 de julho de 74. É importante esse registro porque mostra que Clarice acreditava, sim, na potência desses contos. Então ela mandou para um jornalista da Folha de São Paulo para alguma possível resenha, né? A crítica parece desprezar um pouco essa obra, né? Considera esse livro aqui um livro menor de Clarice, dependendo do ponto de vista, talvez até seja mesmo, né? Eu enxergo as coisas de forma um pouco diferente. Eu acho que esse livro aqui tem um grande valor e eu vou explicar por que eu penso assim, tá? Clarice Lispector foi uma escritora que nasceu na Ucrânia, mas que veio ainda bebê com a família para o Brasil, né? A família veio inicialmente para a capital de Alagoas, Maceió, mas alguns anos depois
a família acabou se mudando para Recife, capital de Pernambuco, né? Recife, em Pernambuco. Foi uma das principais escritoras brasileiras, claro, autora de livros totalmente emblemáticos de nossa literatura. Eu posso citar aqui Perto do Coração Selvagem, A Paixão segundo GH, Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, né? O próprio A Hora da Estrela, um livro emblemático também, entre vários outros, né? É autora de volumes importantíssimos de contos. Eu vou citar o Laços de Família, A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, né? Esse próprio A Via Cruz do Corpo, entre vários outros, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais da vida de Clarice Lispector, eu recomendo o livro de Nadia Gottlieb, que se chama Clarice, Uma Vida que se Conta. Esse livro, para mim, é a melhor, né? A mais completa, a melhor biografia de Clarice Lispector. Não é apenas também uma biografia rica em fotos, é um passeio quase crítico, né, pela obra de Clarice Lispector também. Este livro aqui, A Via Crucis do Corpo, como eu já disse, né, um pouco desprezado e, portanto, pouco estudado pela crítica e, sobretudo, ou também pela academia. Será que ele merece esse desprezo todo? O que você acha, né? Bom, é aqui que não há quase, tudo bem, nenhum vestígio daquela Clarice que filosofa absurdamente em cima de qualquer banalidade ali nos outros livros, né? Paixão segundo GH, Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Aqui temos uma narrativa simples, muito irônica, mas uma narrativa direta, sem rodeios, né? Eu considero um belo exercício de escrita, né? Uma fuga da própria armadilha do estilo, né? Todos esperavam Clarice. Clarice, veio uma outra Clarice, né? Mostra a versatilidade da escritora Clarice Lispector, né? Em termos de ousadia, eu considero uma obra feminista. Isso não é pouco, né? Porque nós estamos falando ali do ano de 1974, a ditadura ainda forte, né? Um livro que fala principalmente ou também, né, da emancipação sexual feminina. Mas claro, não apenas disso, né? O próprio título deixa claro que o tema principal da obra é o corpo. O corpo, inclusive, se contrapondo à questão religiosa. Embora, por se tratar de Clarice, fale, obviamente, muito da alma também, da subjetividade, né? Clarice não deixa isso escapar nesse livro também. Ainda nas epígrafes é possível sentir, né, o caráter irônico do livro, né? Quando, ao fazer uma citação, Clarice, em vez do nome de um autor, ela escreve assim: não sei de quem é. Ou seja, pode ser coisa da própria Clarice, uma autocitação, mas isso certamente uma grande ironia. Isso, para mim, mostra essa bela brincadeira sobre o autor se misturar ao narrador e também se misturar ao personagem, o que explica até essa leveza, né, proposital nos textos, que muitas vezes se aproximam até da crônica. E não digo isso para diminuir as narrativas, não, de maneira nenhuma. Eu digo isso apenas para ressaltar essa mudança de estilo e esse passeio de Clarice por diversos estilos literários. Antes do primeiro conto, há uma espécie de prefácio intitulado aqui Explicação, em que, até em letra minúscula, explicação, em que Clarice, ou será a personagem, uma narradora, explica ao leitor que é um livro encomendado por seu editor Álvaro Pacheco, o poeta Álvaro Pacheco. E aí faz a primeira armadilha. Quer dizer que, por ter sido um livro encomendado, pode ser um livro menor?
né, já que Clarice não gosta de escrever sob encomenda? É uma bela pergunta, né? Mas também quer dizer que as histórias não são propriamente dela, né? A própria Clarice fala que pegou essas histórias de um charreteiro numa fazenda. Também Clarice quer se eximir da responsabilidade dos temas aqui tratados, digamos assim, né? Temas sobretudo eróticos. Por isso, a própria Clarice diz nessa explicação que cogita publicar a obra sob o pseudônimo Cláudio Lemos. Cláudio Lemos, aliás, é um personagem de um dos contos dessa obra, e o próprio Álvaro Pacheco, segundo aqui esse texto, convence Clarice a assinar com o próprio nome. O primeiro conto, intitulado Miss Algrave, é uma narrativa muito, muito, muito bem escrita. Um conto perfeito, sem nenhum detalhe que o desabone. Nesse conto, uma mulher muito casta sucumbe aos encantos de um extraterrestre que aparece certo dia no quarto dela e se rende então aos prazeres da carne. Na verdade, há nessa personagem do conto, Clarice deixa isso muito claro, essa dualidade em si. Ela não é apenas casta, esta é como se fosse uma imposição da sociedade. Além de casta, ela também é uma mulher que deseja se libertar e libertar a própria sexualidade, que carrega em si própria, essa libertação, bastando que haja um gatilho que ela descubra essa libertação. Depois vem o conto O Corpo, sobre um triângulo amoroso, sobre um homem bígamo. A história vai se transformando ali aos poucos, vai crescendo, vai denunciando de forma bem leve e clara o machismo da sociedade da época. As mulheres personagens vão crescendo como protagonistas da história e vão tomando o pé da própria história. Outro conto sobre a liberdade feminina, né? Sobre a emancipação feminina, sobre as mulheres poderem falar e praticar os próprios desejos, né? Terceiro conto é intitulado Via Crucis e fala de uma mulher virgem que acaba engravidando. É muito interessante a forma com que essa farsa vai se complicando, né? Digamos assim, a mulher vai transformando de forma muito bonita, de forma muito inteligente a sua história em uma história da vinda de um novo Messias. Na verdade, é o renascimento dessa própria mulher. Aqui o caráter religioso, presente de maneira geral em toda essa obra, aparece ainda mais forte, mesclado, né, esse desejo religioso ao desejo carnal, ao desejo humano, como deve ser. Eu gosto muitíssimo do quarto conto, intitulado O Homem que Apareceu. Aqui o desejo se entrelaça, o desejo carnal se entrelaça ao ato criativo, à arte em si. Neste conto, o trabalho de escrita é esmiuçado, a questão do duplo literário é novamente trazida à tona. Clarice Lispector, por meio do personagem Cláudio Brito, né, que ela já citou ali na pretensa introdução, e da narradora em primeira pessoa, ela quer nos dizer que a literatura é um trabalho árduo, precisa ser valorizado, mas é um trabalho inútil. Claro que ela usa uma profunda ironia para contar isso. Em certo momento, há um trecho que eu não esqueço jamais, a narradora diz assim: qualquer gato, qualquer cachorro vale mais do que a literatura. E não é isso uma grande verdade? É ironia? Sim, pode ser uma verdade irônica em todos os sentidos. Seguem-se outros novos contos, 9 contos, num total de 13, e aqui outra grande ironia, né? São 12 as imagens que retratam a Via Crucis. E aqui são 13 contos. Poderiam ser 14. A própria Clarice Lispector alerta em determinado momento. Você quer uma subversão maior? Coisa fantástica, né? Alguns contos são bem pequenos, quase mini contos, né? Se a gente for classificar.
e tratam de diferentes liberdades, né? O conto dia a dia, dia após dia, é explícito nisso ao citar o dia 13 de maio, como o dia da narrativa, 13 de maio, libertação dos escravos. O conto Ruído de Passos antecipa um tema que tem ganhado um certo espaço na literatura brasileira contemporânea, um tema muito importante. Eu dou o exemplo do último livro de Rosângela Vieira Rocha, né, que trata desse tema do amor na velhice. Neste conto aqui de Clarice, uma mulher de 80 anos vence uma profunda vergonha e consegue ir ao ginecologista. E ela quer falar com ele de um desejo que ela tem, um desejo que não some ainda nesta idade de 80 anos. Com uma linguagem muito direta, sem rodeios, diálogos muito precisos, uma narrativa permeada de reflexões, Clarice constrói uma personagem muito, muito humana, que continua e quer continuar viva aos 80 anos de idade. Este tema é retomado no último conto do livro, Mas Vai Chover, em que uma mulher de 60 anos acaba arrumando um jovem amante de 19 anos que está com ela só por interesses financeiros, aparentemente. Gosto muito desse livro aqui de Clarice, mas muito mesmo. Acho que ele é um livro que consegue ser muito profundo com uma linguagem simples. É um livro transgressor com uma linguagem enxuta, irônica. Não deixa de lado reflexões profundas quando necessárias. É um livro subversivo, um livro extremamente necessário para a época e um livro que continua sendo muito importante até os dias atuais. Eu vou ler um conto inteiro desse livro para que vocês tenham essa ideia dessa obra de Clarice Lispector. Muito obrigado por você assistir. Se você gostou do vídeo, divulgue em suas redes sociais, comente o que você gosta desse livro, se você já leu, o que você acha, se eu falei muita besteira aqui nesse vídeo. Sempre que possível, compre livros de editoras alternativas, de editoras independentes. Sempre que possível, compre livros de escritores e escritoras brasileiros e brasileiras. Valorize a literatura brasileira. É a nossa literatura. Por enquanto. Como ele não tinha nada o que fazer, foi fazer pipi. E depois ficou a zero mesmo. Viver tem dessas coisas, de vez em quando se fica a zero. E tudo isso é por enquanto, enquanto se vive. Hoje me telefonou uma moça chorando, dizendo que seu pai morrera. É assim, sem mais nem menos. Um dos meus filhos está fora do Brasil, o outro veio almoçar comigo. A carne estava tão dura que mal se podia mastigar, mas bebemos um vinho rosé gelado. E conversamos. Eu tinha pedido para ele não sucumbir à imposição do comércio que explora o Dia das Mães. Ele fez o que pedi, não me deu nada. Ou melhor, me deu tudo, a sua presença. Trabalhei o dia inteiro, são 6:50, o telefone não toca. Estou sozinha, sozinha no mundo e no espaço. E quando telefono, o telefone chama e ninguém atende, ou dizem, está dormindo. A questão é saber aguentar, pois a coisa é assim mesmo. Às vezes não se tem nada a fazer e então se faz pipi. Mas se Deus nos fez assim, que assim sejamos, de mãos abanando, sem assunto. Sexta-feira de noite fui a uma festa. Eu nem sabia que era o aniversário do meu amigo. Sua mulher não me dissera. Tinha muita gente. Notei que muitas pessoas se sentiam um pouco à vontade. Que faço? Telefono a mim mesma? Vai dar um triste sinal de ocupada, eu sei. Uma vez já liguei distraída para o meu próprio número.
Como acordo quem está dormindo? Como chamo quem eu quero chamar? O que fazer? Nada, porque é domingo e até Deus descansou. Mas eu trabalhei sozinha o dia inteiro. Mas agora, quem estava dormindo já acordou e vem me ver às 8 horas. São 6:05. Estamos no chamado veranico de maio, grande calor. Meus dedos doem de tanto eu bater a máquina. Com a ponta dos dedos não se brinca. É pela ponta dos dedos que se recebem os fluidos. Eu devia ter me oferecido para ir ao enterro do pai da moça? A morte seria hoje demais para mim. Já sei o que vou fazer. Vou comer. Depois eu volto. Fui à cozinha. A cozinheira, por acaso, não está de folga e vai esquentar comida para mim. Minha cozinheira é enorme de gorda. Pesa 90 quilos. 90 quilos de insegurança. 90 quilos de medo. Tenho vontade de beijar seu rosto preto e liso, mas ela não entenderia. Voltei à máquina enquanto ela esquentava a comida. Descobri que estou morrendo de fome. Mal posso esperar que ela me chame. Ah, já sei o que vou fazer. Vou mudar de roupa. Depois eu como e depois volto à máquina. Até já. Já comi. Estava ótimo. Tomei um pouco de rosé. Agora vou tomar um café. E refrigerar a sala. No Brasil, ar refrigerado não é um luxo, é uma necessidade. Sobretudo para a pessoa que, como eu, sofre demais com o calor. São 6:30. Liguei meu rádio de pilha. Para Ministério da Educação. Mas que música triste! Não é preciso ser triste para ser bem educado. Vou convidar Chico Buarque, Tom Jobim e Caetano Veloso, e que cada um traga a sua viola. Quero alegria. A melancolia me mata aos poucos. Quando a gente começa a se perguntar, para quê? Então as coisas não vão bem. E eu estou me perguntando para quê. Mas bem sei que é apenas por enquanto. São 20 para 7. E para que é que são 20 para 7? Nesse intervalo, dei um telefonema e para o meu gáudio já são 10 para 7. Nunca na vida eu disse essa coisa de para o meu gáudio. É muito esquisito. De vez em quando eu fico meio machadiana. Por falar em Machado de Assis, estou com saudade dele. Parece mentira, mas não tenho nenhum livro dele em minha estante. José de Alencar, eu nem me lembro se li alguma vez. Estou com saudade. Saudade de meus filhos. Sim, carne de minha carne. Carne fraca, e eu não li todos os livros. La chair est triste. Mas a gente fuma e melhora logo. São 5 para 7. Se me descuido, morro. É muito fácil. É uma questão do relógio parar. Faltam 3 minutos para 7. Ligo ou não ligo a televisão? Mas é que é tão chato ver televisão sozinha. Mas finalmente resolvi. E vou ligar a televisão. A gente morre, às vezes.